Neste trabalho, iremos falar sobre Abraham Maslow, suas contribuições para a psicologia e sua perspectiva sobre o desenvolvimento humano. Psicólogo norte-americano, Abraham Harold Maslow nasceu em 1908 no Brooklyn, em Nova York. De família muito humilde, o mais velho de 7 irmãos enfrentou uma infância muito difícil. A relação com seus pais sempre foi conturbada. Sua infância e adolescência foram marcadas por desafeto, abandono, rejeição e complexo de inferioridade. Toda essa experiência e o ambiente em que era inserido influenciou Maslow em sua vida emocional e em seu trabalho na psicologia. Em meio às suas dificuldades, Maslow mergulhou nos livros e o estudo se tornou fonte de vida e superação. Ainda jovem, iniciou o curso de Direito a pedido do seu pai, mas abandonou logo no início, pois concluiu que não era o que queria, e em seguida se apaixonou por sua prima Berta, e aos 20 anos de idade se casou. Estudou na Universidade de Wisconsin e lá conheceu e se encantou com a psicologia comportamental de Watson. Muitas foram as influências que levaram Maslow até as suas ideias da psicologia humanista, como os trabalhos de Freud, psicólogos da Gestalt, filósofos, a Segunda Guerra Mundial e o nascimento do seu primeiro filho. Se tornou um dos fundadores da psicologia humanista e desenvolvedor da teoria da hierarquia de necessidades, que ficou conhecida como Pirâmide de Maslow. Considerado uma figura muito popular na psicologia, recebeu muitos prêmios e honrarias. Em 1967, foi eleito presidente da Associação Americana de Psicologia. Trabalhava incansavelmente para atingir seus objetivos na sua psicologia humanista. Isso lhe custou uma série de doenças, e em 1970 um infarto o levou à morte. A abordagem humanista surge em 1960, sendo considerada a terceira via da psicologia, uma proposta alternativa ao behaviorismo, estudo do comportamento, e à psicanálise, estudo do inconsciente. Contendo elementos de ambas as correntes, ela vai além, estudando o ser humano em sua totalidade como um indivíduo multifacetado. Na psicologia humanista, a experiência humana é a base para as definições da experiência real, necessidades, metas e valores. Seus autores defendem que o ser humano é espontâneo e criativo, completamente livre para tomar suas decisões e agir como quiser. Em outras palavras, o ser humano é o único responsável por gerar o seu futuro, tendo total controle sobre suas próprias ações. Partindo desse pressuposto, Maslow abre uma crítica ao comportamentalismo e à psicanálise, dizendo que psicólogos que estudam indivíduos não saudáveis e emocionalmente perturbados ignoram qualidades humanas positivas como felicidade, satisfação e paz de espírito. Para Maslow, estudar seres humanos realizados, buscando uma compreensão do que os levaram a fazer o que fazem ou pensar como pensam, pode abrir novos caminhos de ressignificação para aqueles indivíduos psicologicamente deficitários. Tomando esse viés humanista, Maslow defendia que o ser humano, na sua integralidade, é motivado constantemente por algum tipo de necessidade e que todos temos o potencial para crescer em direção à autorrealização. E estudando esse caminho para a autorrealização, Maslow criou o que chamamos de Pirâmide de Maslow, ou Teoria da Hierarquia das Necessidades. Para desenvolver essa teoria, ele estudou pessoas que admirava e que, dentro de seus critérios, as considerava realizadoras. Representada por uma pirâmide, a sua famosa teoria apresenta 5 necessidades inatas: necessidades fisiológicas, de segurança, social, estima e, por fim, a autorrealização. Estruturada hierarquicamente de maneira que, na base, correspondem às necessidades primordiais e os outros requisitos essenciais para ter uma vida plena, agrupados até o pico. Na pirâmide, as necessidades estão dispostas ordenadamente da mais forte à mais fraca. Inicia com as necessidades fisiológicas em sua base, como necessidade de alimentação, água, sono, respiração, sexo e higiene. As necessidades de segurança é o segundo nível da hierarquia, onde estão os elementos que fazem os indivíduos se sentirem seguros, como a busca pela lei, ordem, justiça, segurança física, da propriedade, da saúde. No terceiro nível estão as necessidades sociais, que são as necessidades de amor, de pertencimento, de ter amigos, família, grupos, comunidades e etc. A quarta etapa da pirâmide agrupa 2 principais necessidades,
a de reconhecer as próprias capacidades e a de ser reconhecido por outros, ou seja, necessidades de confiança, competência, autoestima, reconhecimento, entre outras. No topo da pirâmide está a autorrealização, quando o indivíduo consegue aproveitar todo o potencial de si próprio, com autocontrole de suas ações, independência, a capacidade de fazer aquilo que gosta e que é apto a fazer com satisfação. Apresentaremos as características de cada necessidade. Necessidades fisiológicas. São as mais básicas e surgem na infância, ou seja, no início do desenvolvimento humano. São importantes para a sobrevivência e, por isso, não podem ser postergadas. Quando a pessoa não tem suas necessidades fisiológicas supridas, ela praticamente vive para essas necessidades, lutando constantemente para satisfazê-las. Então, uma vez que elas tenham sido satisfeitas, não servirão mais para motivar o comportamento, fazendo assim com que o indivíduo passe para o próximo nível da hierarquia. Necessidade de segurança. São impulsos importantes para bebês e adultos neuróticos, pois buscam estrutura, ordem, estabilidade e rotina. Contudo, mesmo que os indivíduos estejam com as necessidades de segurança satisfeitas, elas ainda podem ter certo impacto sobre o comportamento, pois muitas pessoas preferem o previsível ao desconhecido, a ordem ao caos. Alguns optam por permanecer em um emprego seguro em vez de se arriscarem em uma nova iniciativa. Mas, de uma maneira geral, Maslow diz que a satisfação dessa necessidade não é de tamanha importância para um adulto emocionalmente saudável como é para crianças ou neuróticos, pois aprendem a inibir suas reações às situações perigosas e a lidar com as mudanças na rotina. Necessidades sociais. Para Maslow, uma vez que nossas necessidades fisiológicas e de segurança tenham sido razoavelmente bem satisfeitas, ocupamo-nos das necessidades sociais. E ter essas necessidades supridas desde os primeiros anos de vida nos torna adultos mais confiantes e equilibrados emocionalmente. Em doses pequenas, o indivíduo desenvolve uma necessidade exacerbada de afeto e aceitação das outras pessoas. E a ausência do cumprimento dessas necessidades torna o indivíduo incapaz de dar amor, desvaloriza esse sentimento e acredita que o amor sempre estará ausente, se tornando uma razão fundamental do desajuste emocional. Neste sentido, estima-se que a rejeição social produza respostas que utilizam os mesmos circuitos neurais envolvidos na dor física. Necessidades de estima. Há duas formas: da nossa própria parte, autoestima, confiança, autovalorização, e da parte de outras pessoas, status, reconhecimento, sucesso social. A satisfação dessas necessidades nos torna mais capazes e produtivos em todos os aspectos da nossa vida, e na ausência dela, nos sentimos inferiores, desamparados, desencorajados e incapazes de lidar com a realidade. Necessidades de autorrealização. É a necessidade mais elevada da hierarquia. Depende da realização e cumprimento de nossos potenciais, talentos e capacidade, representando a tendência de as pessoas se tornarem aquilo que potencialmente estão destinadas a ser. Algumas características de pessoas autorrealizadas são a espontaneidade, a criatividade, a autonomia, a resistência à doutrinação, a identificação com a espécie humana como um todo e a maior aceitação de si mesmo, dos outros e da natureza. Ainda que uma pessoa tenha satisfeita todas as outras necessidades da hierarquia, se não estiver autorrealizada, ficará impaciente, frustrada e descontente. Maslow considera que a escala da hierarquia não necessariamente se cumpre nessa ordem, pois cada indivíduo tem a sua particularidade e níveis de necessidades a serem atingidas a cada etapa, de uma maneira muito singular. Os valores mudam de pessoa para pessoa, tanto pela situação a qual ela é exposta, quanto ao ambiente que cada indivíduo é inserido. Deste modo, a satisfação de uma necessidade aos poucos vai dando margem ao aparecimento de outras imediatamente superiores. Maslow acredita que a felicidade plena depende de um equilíbrio perfeito de todas essas partes. Cada etapa realizada dará ainda mais motivação necessária para o êxito da outra, pois quando se conquista determinados elementos de um grupo de necessidades, o indivíduo sempre se motiva em conseguir atingir mais objetivos. Para Maslow, o desenvolvimento humano está ligado diretamente às necessidades que conduzem o indivíduo a alcançar a autorrealização. O ser humano é capaz de atingir o potencial máximo em tudo que se propor a fazer, desde que tenha em mente uma meta. Essa meta pode ser mutável,
Afinal, por estar em constante evolução, estamos sempre mudando, sempre traçando novos caminhos e almejando novos sonhos. Maslow reconhecia que as experiências da infância são importantes para promover ou inibir o desenvolvimento, mas por experiência própria não acreditava que fôssemos vítimas delas. Em seu ponto de vista, cada pessoa nasce com necessidades instintivas, mas os comportamentos pelos quais as satisfazemos são aprendidos, nos levando assim ao crescimento, ao desenvolvimento e à realização. Atualmente, a pirâmide de Maslow não somente é aplicada nas diversas áreas da psicologia, como também é utilizada dentro de organizações, em seus processos de gestão de pessoas, lideranças e vendas, assim como nas áreas da educação e administração. Sua teoria teve amplo impacto sobre a educação, aconselhamento, assistência médica, negócios e governo. Foi comprovado que é um estímulo para o movimento da psicologia positiva que se concentra no bem-estar subjetivo. Para Maslow, pessoas autorrealizadoras atingem o ápice do desenvolvimento humano.